ouvindo e vendo algumas coisas e, sinceramente, para mim não faz sentido algum. Eu não posso vir aqui dizer o que eu faço e no que acredito se eu não vivesse isso. Afinal, o exemplo arrasta. Para se ter autoridade em algo, precisa viver esse algo. Deve-se sim arregaçar as mangas, vestir a camisa do que professa e aí sim, não haverá somente o falar, mas a autoridade no falar. E também no ato de agir. Aprendam isso. Quem tem todas as respostas, perde. Por isso eu venho aqui comunicar o que eu vivo. Por isso que eu vivo e eu ensino. Se eu reter, eu vou estar sendo egoísta, sabe? Revelando as minhas fraquezas, que as pessoas assim como eu serão curadas. De que adianta brilhar para si se não iluminar a outros? De que adianta alcançar um número grande de seguidores se ao olhar para o lado não tiver quem abraçar? Não é sobre o que eu conquisto sozinha, mas sobre o que eu conquisto em unidade. Com isso, a mensagem de hoje vem como um confronto, sim. Mas eu peço que a recebam como um aprendizado, assim como eu aprendi. Tem algo que não entra na minha cabeça e, sinceramente, nunca vai entrar. De que adianta tomar banho de sal grosso, usar cristais, velas aromáticas, ouvir mantras, ler livros sobre misticismos, colocar incenso no quarto, na casa, se preocupar com o dia da lua, do sol, das estrelas, usar penduricalhos no olho, de pé, enfim. E ainda, por cima, tampar o umbigo por causa das energias pesadas, se faz aliança com homens e mulheres que não somente são seus intimamente, entendem? Pessoas que não sabemos com quem se relacionam e no que acreditam. Vejam bem, eu não estou aqui falando sobre o que Deus ensina na palavra, ainda não. Estou falando sobre algo que essas pessoas acreditam e usam esses artifícios para preservar a energia, como elas falam, e acalmar a alma. Mas que não faz sentido algum, porque se envolvem com outras coisas, outras almas e outras energias que vivem sei lá como, se relacionando com sei lá quem e crendo no sei lá o quê. Se não existe compromisso, se não existe aliança e principalmente se não existe virtude de um caráter reformulado nos princípios de Deus, existe a política do meu corpo, minhas regras. O mundo é livre, eu sou livre e por aí vai. É muita hipocrisia e é demais, para minha origem, ouvir algo de alguém que não vive no que escolheu crer. Você pode escolher viver como quiser. Eu respondo por aquilo que eu faço, não pelas suas atitudes. Mas querer cuspir pureza e virtude e crença, sendo que não a tem, aí não dá. Não existe credibilidade e nem autoridade alguma em alguém que vive assim. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu vou prestar contas a Deus e não a seres humanos. E se eu não deixar de falar no que eu acredito e vivo, quem vai ser cobrada nessa terra sou eu. Hoje eu vivo pela misericórdia de Deus, sem as escamas nos meus olhos. Então eu posso falar e eu não posso me calar. Eu não posso deixar de falar a verdade. Não para fazer média com as pessoas, eu já estive nesse lugar, de acreditar em superstições, misticismo, de fazer tudo isso. E ainda falar com Deus, porque eu achava estar no caminho certo, mas eu não estava. Pois eu fazia tudo diferente do que Ele ensina. Eu estava cega, sabe? Então, se me falassem, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque na minha cabeça era religiosidade. Coisa de crente chato, bitolado, fanático. Eu conhecia Deus de ouvir falar, não Deus em espírito e em verdade. Mas hoje eu sinto e eu vejo, graças a Deus. E vocês podem sentir também, viver o que Deus tem para vocês. Mas isso não depende de mim. Depende somente de vocês. A minha parte é abrir a boca e testemunhar, como eu estou fazendo agora, como eu estou fazendo agora. Na vida existem caminhos e podemos escolher qual caminho devemos seguir.
Eu poderia ter escolhido outro caminho. Na verdade, no início eu até procurei outras doutrinas, mas nada mudou, pelo contrário, até piorou. Foi quando eu ouvi o testemunho de um casal bem próximo a mim, que antes seguiam outras doutrinas, mas quando descobriram a verdade, fizeram o id comigo. Por amor a eles e por admirá-los, eu resolvi tentar seguir esse caminho. Não olhei para o pastor, para as pessoas. Eu estava no fundo do poço. E a única coisa que eu queria era sair dele. E pela misericórdia eu saí. Foi a melhor escolha que eu fiz. Jesus é a melhor escolha, não a doutrina. Se vocês querem escolher o caminho do engano, da cegueira, da hipocrisia e das superstições, ok. Mas eu escolhi e escolho todos os dias viver da virtude e da verdade de Deus. Hoje eu conheço a verdade. Eu sei muito bem o perigo que existe em seguir pessoas e seguir essas coisas e de me relacionar com outras formas fora dos princípios de Deus. Eu não vou ligar a minha alma, a minha vida, a aliança que eu tenho com Deus. Afinal, somos corpo, alma e espírito. Há um espírito que habita nessa vida, vai habitar em mim. Porque esse espírito que habita nessa vida vai habitar em mim. E quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Eu sou casa do Espírito. Eu alimento diariamente. E não aceito viver batendo palma para diabo dançar. E nem permito que espírito imundo nenhum use a minha vida ou perturbe a minha alma e mexa com as minhas emoções. Me levando a um caminho que existe um abismo. A um lugar que eu já estive. E por isso eu estou falando. E que eu não aceito voltar. Pois quem chega nesse lugar e recebe o toque genuíno de Jesus, não quer de forma alguma voltar. Se você acredita nessas coisas, energias, misticismos, acredita então que existe uma força bem maior que o seu corpo. Força essa que está ligada ao espírito. A carne morre, mas e o espírito vai para onde? Eu te digo, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem outro caminho. E não existe outro lugar. Essa é uma verdade. E a verdade confronta. A verdade assusta. Mas no dia do juízo, todos saberão que não é sobre religiosidade e nem sobre uma doutrina humana. É sobre a verdade. A verdade de Deus. A verdade que traz renúncia, sim, de escolher viver na santidade do caminho que Jesus nos ensina. Do que viver alimentando a alma e o espírito com superstições e coisas da carne que gera o pecado. Uma coisa é certa. Quando não se tem aliança, tem pecado. E onde existe pecado, Deus não está. Deus não habita, Deus não opera, porque Ele é santo. A escolha é sua. Na verdade, a escolha é nossa, porque se eu não buscar todos os dias a verdade, eu posso também escolher ficar cega, porque cegueira, depois de revelada, não existe mais. Existe a escolha de não querer enxergar. Existem os cegos, mas existe também aqueles que escolhem ser cegos. Aqueles que sabem da verdade, mas que fingem não saber. Eu não sou santa, mas o Abba diz, sejais santos. Eu sou falha, sou pecadora, mas a diferença de uma mulher e um homem de Deus é escolher todos os dias não viver do pecado. Eu escolhi amar a Deus em primeiro lugar. E por amar a Deus, eu amo o pecador. Eu amo vidas. E por isso eu estou aqui. Não gastando o meu tempo, mas utilizando o tempo com a qualidade para que esse tempo venha te trazer vida. Venha te revelar a verdade. Deus me chamou para fazer e ser testemunha viva do seu amor, da sua graça e da sua verdade. O pecado não é possível amar. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele sempre está com as mãos estendidas para nos salvar, para retirar toda a cegueira. Mas para que isso aconteça, precisamos sim nos mover com atitudes. Atitudes essas que nos levam para perto dele e para uma vida
próspera e bendita ao lado de Jesus. Sempre há tempo. Todo dia existe o tempo de nós declararmos: Jesus, entra na minha vida, transforma a minha história, coloca o meu nome no livro da vida. Jesus, salva a minha alma e me permita estar ao seu lado todos os dias. Jesus, perdoa os meus pecados e seja o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, das minhas finanças, de tudo aquilo que tem o meu nome. A minha vida é sua, Jesus. Muda a minha história. Seja o Senhor, o único Senhor da minha casa e do meu destino. Faz essa oração. Declara isso todos os dias que você recebeu o fôlego de vida. Que você abriu os olhos e sentir que esse fôlego, esse ar que você respira, foi porque Jesus nos deu. Amém?